Alô, fera! Aqui quem fala é o professor Marcial Oliveira, do Colégio Marista São Luís. Temos hoje aqui uma videoaula falando sobre um tema bastante importante para o Enem, que são as migrações internacionais. E, ao mesmo tempo, fazendo uma ponte com a questão atual da geopolítica, que é a crise de refugiados que vem atravessando o mundo, principalmente a União Europeia. No nosso caso aqui, nós temos a seguinte temática. Olha só. As migrações no início do século XXI, elas se mostram muito voltadas para o chamado cenário europeu. Cada vez mais a chamada migração sul-norte, ou seja, a migração dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, ela vem ganhando força no que diz respeito, acima de tudo, a alguns fatores. Que fatores são esses? Nós temos aqui, pelo quadro, dá para perceber o percentual dos migrantes internacionais em percentual do total da população, um dado de 2013. Dá para perceber que os países nórdicos e até mesmo alguns países do mundo subdesenvolvido, eles apresentam um percentual bastante significativo de imigrantes mediante a sua população local. E aí a gente observa que os fatos que confirmam o aumento dos fluxos migratórios internacionais são, primeiro deles, principalmente a partir dos anos 90, o fim da Guerra Fria, que de alguma forma abriu as portas para que a chamada prática do capitalismo globalizado e, acima de tudo, a questão da abertura do comércio fez com que aumentasse o número de pessoas que, pela globalização, começaram a buscar novos espaços, a ampliação do comércio, o desenvolvimento dos transportes e, acima de tudo, o acirramento das questões nacionalistas, dos conflitos regionais, que vem, de certa forma, ameaçando a integridade física de várias pessoas, que vão exatamente buscar, principalmente, cenários como a União Europeia, na busca de encontrar uma ascensão econômica e social. Nessa perspectiva, a gente tem as consequências desses fluxos migratórios internacionais. É extremamente importante você observar que as migrações internacionais são responsáveis pela redistribuição da população no planeta, nesse cenário. E, ao mesmo tempo, provoca a miscigenação étnica e a difusão cultural, até mesmo a possibilidade de você ter com isso o fato de você absorver novos elementos, novos hábitos, novos costumes, mediante a grande entrada de imigrantes em alguns países. Nós temos o crescimento do número de imigrantes ilegais, que é exatamente uma problemática e que vai culminar com políticas de fechamento de fronteiras e até mesmo de endurecimento quanto à entrada de turistas e imigrantes vindos de outros países. Esse fato a gente observa hoje com maior frequência, com maior intensidade na América do Norte, na União Europeia e até mesmo em outros países asiáticos. Também destacamos a fuga de cérebros, a perda da mão de obra qualificada por parte de países subdesenvolvidos. Nós temos as remessas de capitais para os países de origem, como forma exatamente de buscar uma melhor assistência às famílias que ficaram nesses países. A exploração do imigrante, muitas vezes com o chamado trabalho, baixos salários e até mesmo a prostituição, o aumento do número de refugiados e a xenofobia. Um outro tema que vem ganhando bastante relevância nos últimos anos é a questão que envolve a ameaça terrorista. A Europa tem sido palco de alguns atentados, principalmente a França, nos últimos anos. E isso vem preocupando as autoridades europeias de como conter essa onda de refugiados. Esse fato está diretamente relacionado à crise migratória que o mundo vem atravessando. Esta crise, ela se manifesta não apenas no cenário da África para a Europa, do Oriente Médio para a Europa, mas ela aparece também na própria América do Norte, quando percebemos inclusive vários mexicanos, latinos, que tentam atravessar a fronteira com os Estados Unidos. Também podemos destacar nesse sentido a própria vinda de haitianos para o Brasil, que inclusive formaram uma rota migratória nos últimos anos e vem entrando no território brasileiro na busca de encontrarem solução para os seus problemas e até mesmo em busca de trabalho, principalmente. Um outro ponto aqui que nós chamamos é que hoje nós temos quem mais oprime pessoas no mundo. Antes se falava muito que as migrações eram muito condicionadas pelas condições de clima, a questões de catástrofes naturais, as secas, mas acima de tudo hoje percebemos que as guerras e os conflitos, principalmente no mundo subdesenvolvido, e em especial a intolerância religiosa, vem provocando o impulso para a saída em massa de pessoas, principalmente da África e da Ásia, pelo Oriente Médio. Nós temos aqui, com isso,
a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra hoje no cenário europeu. E aí nós temos imagens bastante duras com relação a esse episódio. A tentativa de atravessar esse cenário, nós temos longas caminhadas tentando exatamente encontrar os países mais ricos do chamado cenário da União Europeia, a travessia mediterrânea, extremamente precária e perigosa, porque já foram constatados vários barcos, naufrágios, que levaram exatamente à morte de pessoas. E aí a gente vê que esse cenário mostra essas rotas. Essas são as rotas hoje que mais preocupam, porque acima de tudo elas estão condicionadas ao próprio subdesenvolvimento que afeta essas regiões da África e da Ásia, na tentativa exatamente de encontrar o espaço da União Europeia. E, nessa perspectiva, esses conflitos alimentam a crise de refugiados na Europa, principalmente a questão síria. Esse, sem dúvida, é o principal conflito, que hoje, inclusive, faz com que você tenha uma grande leva de pessoas fugindo da perseguição do grupo extremista Estado Islâmico, que quer fundar um califado naquela região. E aí, fera, fique atento. Observe que essa aula ela é dedicada a esse garoto, Aylan Kurdi, que foi morto através do naufrágio do seu barco e apareceu numa praia turca. Isso é importante porque, de alguma forma, todos nós somos imigrantes. Até mais, fera.